Bíblia diz assim, ó: aquilo que os olhos não viram, ouvidos não ouviram, jamais subiu ao seu coração, é o que Deus tem preparado para você. Amém? Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus, diga: eu tomo posse. Então, agarra ela assim, ó, e faça o que você tiver que fazer para alcançar os objetivos que Deus tem traçado para você. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Lembrem, aquilo que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram e jamais subiu ao seu coração, coisa que você nunca imaginou, você nem pensou, é o que Deus tem preparado para você. Mas por que está demorando tanto para acontecer, irmão? Porque a gente acabou de louvar aqui, ó. Deus entregou o único filho dele para morrer morte de cruz por cada um de nós. Ele pagou o preço, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. O resto somos nós que temos que fazer, amém? Somos nós que temos que nos levantar e batalhar e ir em direção ao que Deus tem preparado para nós. Jesus falou assim, ó: no mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O que ele estava dizendo? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, vocês vão vencer também. Mesmo porque, antes de Jesus ascender aos céus, ele falou, ó: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda obra do mal. Ele disse assim, ó: os sinais seguirão aos que crerem. Quem aqui crê no que Deus fez por nós? Quem crê? Levanta a mão. Então os sinais seguirão aos que crerem. Aí ele disse assim, ó: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele falou só para quem está atrás do púlpito? Não, ele falou para quem crê. Todos levantaram a mão agora quando eu perguntei. Quem crê? Todos levantaram a mão. Amém? Então tudo que Jesus fez foi por mim, foi por você. Não foi pelo pastor, pelo obreiro, pelo presbítero, pelo diácono, não. Foi por todos nós. Mas nós temos que tomar posse disso. Enquanto a gente não se levantar e agir de acordo com o que Ele espera de nós, nada vai mudar. Amém? Ele disse assim, ó: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Quem quer aí comer o melhor dessa terra? Levanta a mão. Quem quer? Levanta a mão bem alto. Todos querem? Então, qual que é a receita que Ele deu? Se você quiser e me ouvir. O que quer dizer isso? É ouvir a mensagem e praticar a mensagem, praticar a palavra, pegar a mensagem e colocar em prática. Quando? No momento seguinte que eu falar assim, meus irmãos, o culto está encerrado. Amém? Eu tenho que ouvir a palavra e colocá-la em prática na minha vida, lá fora, na minha casa, no meio da minha família, no meu trabalho, no mundo lá fora. Colocar a palavra de Deus em prática aqui dentro é a coisa mais fácil que tem, né? Agora a palavra de Deus é para ser colocada em prática lá fora. Amém? Quem quer mudança de vida aí? Levanta a mão, irmão. Quem quer mudança de vida aí? Quem precisa de mudança de vida? Eu também. Então eu tenho que ouvir e tenho que praticar. Amém? Guarde isso no seu coração. Abra comigo a sua Bíblia lá no livro de Êxodo. Semana passada nós estudamos o livro de Êxodo, que é o livro que descreve toda a saída do povo de Deus lá da escravidão do Egito, né? Êxodo significa saída. Então foi nada menos do que 600 mil homens a pé, mais mulheres e crianças, que Deus tirou da escravidão do Egito. Nós vimos semana passada. Para levar para onde? Para levar para a terra prometida, a terra que manda leite e mel, a terra que Ele prometeu àquele povo. Então depois de 400 anos de escravidão, né? 400 anos, a Bíblia diz assim que o clamor daquele povo chegou ao coração de Deus. E aí Deus fez o quê? Foi lá e escolheu um doutor
para ir lá libertar o povo? Não, ele escolheu Moisés, que muitos estudiosos falam que ele era gago até. Um homem gago, um homem do meio do povo, um pastor de ovelhas. Deus levantou ele, chamou, falou assim, ó, você vai até a presença do faraó, porque o clamor do meu povo subiu até o meu coração, então você vai lá para libertar meu povo. E aí ele achou que ele era incapaz. Mas Deus mudou de opinião? Não. Então não importa o que esteja acontecendo na sua vida, não importa a situação que você esteja passando, Deus não dá nada para a gente que a gente não possa fazer. Amém? Que a gente não possa suportar. Seja qual for a situação que você está passando, isso faz parte de um treinamento. Deus está te preparando para coisa grande lá na frente. Amém? Então, chorar não vai resolver, jogar a toalha não vai resolver, desistir não vai resolver, se fazer de vítima não vai resolver. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que levantar e tenho que bater de frente com a situação, eu tenho que enfrentar a situação. Amém? Deus está te preparando para coisas maravilhosíssimas lá no seu futuro, mas tem que aguentar. Tem um ditado aí que diz assim, ó, só vive o propósito quem suporta o processo. Então, ó, aperta o cinto, segura firme aí, Deus está te preparando. Amém? Então, o que estava acontecendo? Deus então foi lá, moveu a mão dele, e o faraó endureceu o coração, e teve aquelas pragas, até que chegou o dia que morreu o filho do faraó, que nós vimos aqui semana passada. Chegou o momento que o faraó falou assim, ó, pode juntar o seu povo, pode ir lá servir o seu Deus, mas tira logo esse povo daqui. Depois que o primogênito dele morreu. O que estava acontecendo agora? O povo então saiu, chegou de frente do Mar Vermelho. Estava na época da cheia. A Bíblia fala que o mar transbordava ali pelas suas margens. Moisés chegou ali, e agora? E agora, Senhor? O que Deus respondeu para Moisés? Moisés, por que ainda clamas a mim? Diga ao povo que marche. Simplesmente Deus falou assim, ó, o que você está esperando? Manda o povo marchar. Mas tinha um mar na frente. Deus falou assim, ó, pega o seu cajado e toca na água. Tocou na água, o mar se abriu, formou um paredão de água, o povo passou a pé seco. E o exército do faraó vindo atrás. Quando acabou de sair o último hebreu lá, então Deus falou assim para ele, agora toca novamente com o seu cajado aí. Aí as águas desceram, matou todo o exército de faraó. Cavalo, soldados, estava tudo ali no meio do mar ali, morreu tudo. A partir daí então Deus começou a guiar o povo pelo deserto. Era para ser uma travessia, segundo os estudiosos, de 11 dias. Se tornou 40 anos. Por que eu estou repetindo tudo de novo? De repente, a semana passada você estava atribulado, estava com a sua cabeça cheia, não estava aqui e não ouviu isso. Porque o povo era obstinado, de dura serviço. O que quer dizer isso? O povo era teimoso. O povo murmurava. De repente o povo ia lá, parava num lugar, acampava ali, erguia acampamento. Ah, Moisés, você tirou a gente lá do Egito, lá a gente sentava do lado da panela de carne, lá tinha água para a gente beber. Você tirou a gente de lá para a gente morrer aqui no deserto, nós, nossos filhos, nossos animais. Moisés ia lá, clamava a Deus, Deus entrava com provisão. O que nós vimos semana passada? Chegou o momento que eles murmuraram porque não tinha pão. Deus falou assim, eu vou mandar pão, eu vou mandar carne. Né? Eles falaram assim, ó, a gente sentava do lado da panela de carne lá no Egito, aqui a gente não tem carne para comer. Deus falou assim, eu vou mandar carne e eu vou mandar pão. O pão é o maná que Deus mandava do céu todas as manhãs durante 40 anos. A partir daquele dia Deus começou a mandar o maná. O maná era branco, e a Bíblia diz que o sabor dele era como se fosse bolo de mel. Mas da onde que vinha isso? Todo dia, antes do sol nascer,
as pessoas tinham que acordar de madrugada, antes de amanhecer o dia, e ir lá no deserto, no campo, e colher o maná. Deus mandava o maná, ele estava ali, as pessoas iam lá, colhiam, porque se esperasse o sol nascer, ele derretia. Aí eles colhiam. Tinha uns que era meio ganancioso, ia lá, catava um monte, o outro ia lá, catava só um pouquinho. Na hora de medir, aquele que pegou só um pouquinho, dava a medida, que era um jarro, mais ou menos 1,5 litros por pessoa. Aquele que tinha pegado um monte, ia medir aquele montão que ele pegou, dava um jarro. Então Deus proveu na medida certa, nem mais nem menos. E aí Deus falou assim, ó, aquilo que você pegar, você vai consumir tudo, não guarde para amanhã. Tinha aqueles que achavam que Deus não ia prover no dia seguinte, foi guardar. No outro dia foi pegar, estava cheio de bicho e fedendo. Aí chegava na sexta-feira, era para colher o dobro. Para quê? Para guardar metade para o sábado, porque o sábado ninguém era para fazer nada, ninguém era para sair de dentro de casa. Só que esse que eles colhiam na sexta e guardavam para o sábado, não dava bicho e não fedia. Irmãos, Deus faz as coisas perfeitas. Deus supre a necessidade. Ele não vai mandar nada assim, ó, para desperdiçar. Mas as tuas necessidades Ele vai suprir. Em nome de Jesus. Amém? E aí, Ele mandou carne. Como que Ele mandou carne? Ele mandou parar um comboio lá de carne, tudo de pacotinho, né? Tá, picanha maturada para o povo? Não. Ao entardecer veio uma nuvem de codornizes, que tinha codorna em tudo quanto era lugar ali do acampamento. Deus mandou carne. Só que eles tiveram que caçar os bichinhos, eles tiveram que matar o bichinho, tiveram que tirar a pena do bichinho, tiveram que tirar as vísceras do bichinho, tiveram que fazer espetinho, ou picar, ir lá, fritar, preparar para depois comer. Deus não vai fazer nada só de mão beijada. Não fica no sofá sentado de braços cruzados esperando Deus fazer, que Ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa. Amém? Tudo que você colocar diante de Deus, todas as suas necessidades, Deus vai suprir. Mas Ele não vai fazer da forma que a gente imagina. A gente coloca algo diante de Deus e forma um filme na nossa mente, e a gente imagina que aquilo vai acontecer do jeito que está formado aqui, né? Então o povo queria carne. O que eles estavam imaginando? Ah, Deus vai prover carne. Não, Deus proveu. Mas eles tiveram um trabalho, eles tiveram que capturar o bichinho, preparar, né? Então, lembra disso. Deus vai suprir todas as suas necessidades, mas Ele espera que você faça a sua parte. Se você colocar algo diante de Deus e falar assim, Deus vai fazer, agora eu vou sentar aqui então de braço cruzado e eu quero ver o milagre acontecer, eu quero te informar que nada vai mudar na sua vida, as coisas vão continuar do jeito que está, e você vai continuar com falta de carne, porque você vai ver o bichinho passando, achando que ele está passando ali por acaso, é Deus que mandou para suprir a sua necessidade. Amém? Logo em seguida, eles comeram do pão, eles comeram carne. Em seguida eles foram acampar num lugar chamado Refidim. Nesse lugar, era um lugar que era um oásis natural, no meio do deserto. Num oásis, qual que é a lógica? Nós vamos chegar lá, vai ter água? Era a época de seca, eles chegaram lá em Refidim, naquele lugar, não tinha água para beber. Aí o povo ficou irado. O povo se revoltou contra Moisés e fizeram prova com Deus naquele lugar. Moisés foi diante de Deus e disse assim, Senhor, o que eu vou fazer com esse povo agora? Eles já estão a ponto de me apedrejar. Deus falou, ó, pega o cajado seu, passa diante do povo, vai até na rocha lá em tal lugar, eu vou estar te esperando sobre a rocha. Quando você chegar lá, fere a rocha com o seu cajado, e eu vou dar água para o povo beber. E assim aconteceu. E o povo bebeu água, os animais beberam água, eles guardaram água, eles tomaram banho. Foi uma benção. Logo em seguida, estava tudo certo, tudo bem. Veio um povo ali, ó, os amalequitas, e atacaram os filhos de Israel lá em Refidim.
Quando estava tudo bem, veio esse povo aí para guerrear contra os filhos de Israel. Então, quando tudo está bem na sua vida, você colocou algo diante de Deus, Deus foi lá, moveu a mão dele, veio com provisão, mudou a situação. Aí então agora eu vou relaxar, porque agora está tudo bem, Deus transformou. Não, aí é hora de você continuar mais firme com Deus ainda. Porque quando você menos espera, vem a investida maligna novamente. O povo aqui estava com a necessidade suprida agora. De repente chegam os amalequitas lá onde eles estavam acampados para guerrear com eles. Só que olha que interessante, o nome daquele lugar foi mudado, passou a se chamar Massá e Meribá. Por quê? Olha o que a Bíblia diz: porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando, 2 pontos, abre aspas, olha o que o povo falou: o Senhor está mesmo entre nós ou não? Eu quero falar para você, olha aqui para mim, bem nos meus olhos, para de duvidar que Deus é na sua vida. Para de duvidar que Deus te chamou, que Deus te escolheu e que Ele mudou a sua vida. Para de perguntar por quê disso, por quê daquilo para Deus. Passa a agradecer o que Deus fez. Principalmente o que nós louvamos aqui, ó. Filho, eu dei minha vida por você. Eu não te fiz para viver assim tão longe. Tudo que Deus fez, a parte que Ele tinha que fazer para mudar a sua vida, Ele já fez. Ele pegou o único filho dele, o único, e falou assim, ó, imagina a cena comigo, Ele chamando, Jesus, vem cá, olhando assim, ó, nos olhos de Jesus. Jesus, eu vou te mandar para lá, você vai morrer na cruz, crucificado, com uma coroa de espinho na sua cabeça. Eles vão dar uma lança do seu lado aqui. Você vai ser chicotado até abrir toda a sua pele. Você vai verter a última gota do seu sangue para pagar o pecado de todos eles. Se Deus falasse isso para alguém aqui, você estaria preparado para falar assim, vai lá filho, você vai morrer na cruz lá por causa de todo esse monte de gente aqui? Imagina, Rafa. Imagina Deus falando para você, Rafael, você vai mandar o Mário e o Rafael lá para a terra para morrer na cruz por causa daquele povo lá, que você nem conhece. Você tem coragem? Deus fez. Era o único filho dele. Mas ele falou assim, ó, Jesus, eu vou mandar você para lá. Eles vão cuspir no você, vão te bater, eles vão descer o chicote em você, vão colocar a coroa de espinho. Vai acontecer coisas horríveis. Só que a Bíblia diz assim, ó, a Deus agradou moê-lo. A Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. Então nós não temos direito de ficar murmurando, reclamando por aí. Amém? Nós temos a obrigação de honrar o sacrifício que Deus fez, mandando Jesus morrer na cruz por cada um de nós. Ah, mas você fala isso porque você não está na minha pele. O que você está passando na sua vida? O problema que está acometendo a sua vida hoje, será que é mais doloroso, é pior do que o problema que Jesus tinha arrumado para ele aqui? Quando ele foi orar lá no monte, ele falou assim, Senhor, se possível passa de mim esse cálice, contudo seja feita a sua vontade, não a minha. Quando ele suou gotas de sangue, ele estava tão oprimido, a opressão era tanta que ele suou sangue. Porque ele sabia, ele estava aqui em forma humana, igual eu, igual você. Ele sabia tudo o que ele ia passar, ele sabia toda a dor que ele ia sentir. O que está acontecendo na sua vida hoje é pior do que isso?
Já fez você chegar ao ponto de suar sangue? Esse problema que está se passando na sua vida, essa situação, não é um grão de areia perto do que estava se passando com Jesus. E Ele foi. Ele tomou o nosso lugar, Ele pagou o preço que era para eu e para você pagar. O que estava acontecendo aqui? Toda vez que o povo estava em apuro, o povo murmurava. Moisés era o representante de Deus no meio do povo. Ele ia lá, ele clamava a Deus, Deus vinha com provisão, resolvia a situação. Aí o povo então passava a confiar em Deus e acreditar em Moisés. Daqui a pouco seguia mais um pouquinho, outra situação, estava lá o povo de novo murmurando. Então sabe o que aconteceu? Nenhuma daquelas pessoas que saíram do Egito entraram na terra prometida. Todos aqueles que tinham trabalhado de escravo, que tinham apanhado lá no Egito, que tinham passado necessidade, trabalhava de sol a sol, nenhum foi usufruir da bênção lá na terra de Canaã, na terra que mana leite e mel. Nenhum. Por que Deus fez eles andar ali no deserto 40 anos, até que tivesse um daquela geração vivo? Não ia acabar a jornada. Quando morreu o último, eles entraram na terra prometida. Por quê? Por causa da murmuração, por causa da reclamação. Então, cuidado. Quanto mais você murmurar, quanto mais você reclamar, mais tempo você vai ficar no deserto que você está passando. O povo ficou 40 anos, ficou até morrer. Quem herdou a terra prometida? Os filhos deles. Aqueles que nasceram durante a travessia. Nenhum deles tinha sido escravo no Egito, nenhum deles tinha apanhado de chicote, nenhum deles tinha que fazer tijolo de barro, nenhum teve que comer cebola. Eles nasceram na travessia. Tanto que antes de entrar eles foram circuncidados, porque nenhum tinha sido circuncidado até então. Então, cuidado, quanto mais você ficar murmurando e reclamando, mais tempo você vai ficar na prova. Mais tempo você vai vagar pelo deserto. Amém? Então, cuidado, eles puseram Deus à prova. Agora nós vamos meditar aqui, lá no capítulo 20 do livro de Êxodo. Nessa batalha que eu citei para os irmãos contra os amalequitas, então Moisés ordenou que Josué, que era o servo dele, escolhesse as pessoas ali para ir guerrear contra os amalequitas. E o Moisés então, junto com Uri e Arão, subiram ao monte, subiram ao topo da colina. E a Bíblia nos mostra aqui que enquanto Moisés estava com as mãos dele erguidas, o povo prevalecia na batalha. Quando ele ficava cansado, baixava a mão, os amalequitas passavam a vencer. Então puseram lá uma pedra debaixo dele para ele se assentar. E enquanto eles ficaram ali, ele ficava sentado, o Arão de um lado e o Ur do outro, manteram as mãos de Moisés para o alto. Então aí até o dia terminar, e a batalha foi vencida pelo povo de Deus. E tem esse detalhe importante: ele estava lá no alto da colina com as mãos levantadas. Quando ele se cansava, que abaixava a mão, então o Arão e o Ur, a Bíblia diz que trouxeram uma pedra e colocaram debaixo dele para ele se assentar. Então note que a pedra estava ali, mas eles não falaram assim: Moisés, vamos lá sentar naquela pedra lá, que aí nós vamos manter sua mão levantada para o alto. Moisés não saiu do lugar que Deus colocou ele. Deus deu a direção para que ele ficasse de pé naquele lugar com as mãos levantadas. Ele não saiu da posição que Deus colocou. Eles trouxeram a pedra até ele para ele assentar. Não era mais fácil ele dar 2 ou 3 passos até a pedra? Não, a Bíblia diz que eles trouxeram a pedra e puseram debaixo dele. Então, enquanto a batalha não terminar, não saia da posição que Deus te colocou, não arrede um pé, não mude 1 milímetro sequer, nem para frente, nem para trás, nem de um lado, nem do outro. Amém? Mesmo que a situação pareça
impossível de ser vencida. Não arrede o pé, não saia da sua posição. Permaneça onde Deus te colocou, até Ele mudar a sua situação. A hora que Ele falar, vai, você vai. E para estar dentro do plano de Deus, quando Deus falar assim, dá 2 passos, se eu der 3, eu estou dentro do plano de Deus? Não. Se eu der 1, eu estou no plano de Deus? Não. Se Ele falar 2, é 2 e pronto. A partir daí, então, no capítulo 19, não precisa ir lá, fica lá no 20 na sua Bíblia. No capítulo 19, olha o que diz, ó. No 3º mês, depois da saída das terras do Egito. Então aqui, ó, aonde nós estamos hoje, na leitura que nós vamos fazer aqui, já faziam 3 meses que o povo tinha saído de lá do Egito. 3 meses já vagando ali no deserto, 90 dias. Sendo que com 11 era para eles terem alcançado o lugar que Deus tinha preparado para eles. Então aqui já faz 90. Olha o que diz aqui, ó. Capítulo 20 do livro de Êxodo. Deus falou todas estas palavras. Deus falando, ó. Eu sou Yahvé, o Senhor, o teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Repara que ele disse assim, ó, eu sou. Ele não disse assim, eu fui, ou eu serei. Eu sou. E ele continua sendo, até hoje, o teu Deus. Amém? Ele continua sendo. A Bíblia diz que a próprio Deus falou assim, eu sou o Senhor e não mudo. Então ele continua sendo. Ó, eu sou o Senhor, eu sou Yahvé, o Senhor, teu Deus. Olha que interessante agora esse trecho aqui, ó. Eu estou usando aqui, tenho usado já há algum tempo uma tradução que é a King James. Talvez na sua Bíblia está diferente, mas presta atenção nesse detalhe, ó. Que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, ó. Eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito. Está assim na sua Bíblia aí? Aqui nessa aqui está assim, ó. Que te fez sair da terra do Egito. Tem diferença isso? Tem, não tem? Imagina comigo, ó. Vamos dizer que tem alguém aqui, junto comigo, que não seria para estar aqui, no nosso meio aqui. Quando eu falar assim, eu vou te tirar daqui, exige uma ação da minha parte, não exige? Se eu falar, eu vou tirar você daqui, eu tenho que pegar a pessoa e tenho que tirá-la daqui, correto? Agora, se eu falar assim, ó, eu vou te fazer sair daqui, fulano, a ação é completamente diferente, não é? Quando eu falo, eu vou te tirar daqui, ou eu vou te fazer sair daqui, são ações diferentes, não são? Quando eu falo assim, eu vou te tirar, eu tenho que me levantar, eu tenho que ir lá, eu tenho que pegar, eu tenho que tirar, né? Agora, se eu falar, eu vou te fazer sair, eu vou ter uma outra atitude. Ou eu vou falar, ou eu vou pedir para alguém tirar. Mas se eu falar, eu vou te fazer sair daqui, são coisas diferentes. Como que você encara a sua vida hoje? Quando Deus te tirou da escravidão do Egito, quando Deus te alcançou, você se converteu e mudou de vida. Como que foi? Deus te fez sair ou Deus te tirou? Como que foi? Não é para ninguém falar para mim, eu quero que você medite nisso. São situações diferentes, são ações diferentes. Eu quero que você pense um pouco. Quando você se converteu lá, quando Deus te alcançou, Ele te tirou do seu Egito ou Ele te fez sair? Na minha Bíblia aqui está dizendo, ó, eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Versículo 3: não terás outros deuses
além de mim. O que nós estamos vendo aqui? A parte dos 10 mandamentos. Então Deus falou, ó, aqui está dizendo que Deus falou estas palavras: não terás outros deuses além de mim. Um parágrafo aqui: Senhor com letra maiúscula, Senhor Deus. Senhor de letra minúscula, o Senhor da terra. O Senhor, vamos dizer lá, o patrão da pessoa naquela época, Senhor. Deus, de D minúsculo, está se referindo a divindades, a deuses estranhos ou a demônios, né? Deus, de D maiúsculo, Deus, o Senhor, o soberano. Então, sempre que você estiver lendo a sua Bíblia, S menor no Senhor não é Deus. Senhor com letra maiúscula, é Ele. Ele, com E maiúsculo no meio do parágrafo, é Ele, é Deus. Ele, com E minúsculo, é qualquer outra pessoa. Sempre a letra maiúscula se refere ao Deus, o soberano. Amém? Então ele está dizendo aqui, ó, não terá outros deuses além de mim. Por que será que ele estava falando isso daqui? Em Atenas, na Grécia, nós vimos alguns dias atrás que um filósofo de lá até chegou a fazer a seguinte declaração: em Atenas é mais fácil você encontrar com um Deus do que com uma pessoa. Na cidade de Atenas eles eram tão idólatras que lá eles são, né? Ainda. Lá é Deus do trovão, Deus do sol, Deus da chuva, Deus disso, Deus daquilo, é Deus para tudo. Tem o panteão grego que se fala, que são deuses. E cada deus eles faziam uma estátua e colocavam lá na cidade. Então esse filósofo ele disse, ó, andando nas ruas de Atenas é mais fácil você encontrar um deus do que uma pessoa. Mas ele está se referindo aqui a deuses, estátuas, imagens de escultura nesse versículo? Ainda não. O que ele está dizendo aqui? Que às vezes nós instituímos deuses na nossa vida, e às vezes é sem perceber. Às vezes, mesmo estando na igreja, mesmo estando caminhando com Deus, aprendendo da palavra, quando a gente menos espera, quando a gente para ver, a gente instituiu um Deus na nossa vida. Exemplos: tem gente que faz da bebida um Deus. Tem gente que fala do vício de jogo um Deus. Faz um Deus na vida dele. Tem gente que faz outras pessoas como deuses dele. Endeusam pessoas, endeusam. Tem pessoas que fazem dos filhos um Deus. Tem gente que fala assim, ó, meu filho é tudo para mim, eu passo por cima de qualquer coisa por ele. Está fazendo do filho um Deus. Aqui, nesse versículo, ele não está se referindo à imagem de escultura. Ele está se referindo a tudo que a gente coloca no lugar de Deus na nossa vida. Né? Tem gente que faz, vamos falar de um time de futebol, o Deus dele. Deus condena. É pecado. Olha só: eu sou Yahvé, o Senhor teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Então lá, quando Deus te alcançou, que Ele te fez sair, ou Ele te tirou do seu Egito, de lá do Egito que você estava passando, com certeza de lá, anteriormente, para trás daquele dia, você tinha deuses na sua vida. Sem falar aqui de imagem de escultura. Deixando isso para depois, sem falar de imagem de escultura. Tudo aquilo que era Deus na sua vida, que era um Deus de D minúsculo na sua vida, tem que ficar lá. Do dia que Deus te resgatou, te trouxe para perto dele, mudou a sua vida, nada daquilo que era Deus na sua vida lá pode te acompanhar. Nada daquilo é para fazer parte da sua vida hoje.
se não aconteceu isso que eu estou falando, o que necessita ainda? Conversão. Porque quando a gente se converte, o que quer dizer conversão? É mudança de direção. Se eu estou subindo a rua aqui, chego na esquina, passo reto, eu não fiz conversão. Agora, se eu chego na esquina, faço uma conversão à direita, eu me converti à direita. Se eu faço uma conversão à esquerda, eu me converti à esquerda. Então, conversão nada mais é do que mudança de direção. É mudança de hábitos, mudança de vida. Mas é Deus que faz? Não. Quem que faz? Eu. Ele me resgatou, Ele me tirou de um meio sujo que eu vivia. A Bíblia fala que Ele nos tirou de um charco de lodo. Aí Ele veio, Ele me lavou, Ele me limpou, Ele trocou minhas vestes, né? E começa a me transformar. Eu começo a orar, eu começo a jejuar, me consagrar, eu começo a falar de uma forma diferente, eu começo a me alinhar com a palavra. Ou seja, isso é conversão. Agora, se depois de tudo isso eu venho para a igreja, leio a Bíblia, mas a palavra não salta aos meus olhos, eu não sinto Deus falando comigo, e as coisas de lá, de antes daquele dia, estão fazendo parte da minha vida hoje, é porque não houve conversão ainda. Eu estou convencido. Eu fui convencido que estar aqui, que ler a Bíblia, que orar, que falar com Deus é melhor do que a minha vida de antes. Mas isso significa que eu ainda não tive um encontro real e verdadeiro com Cristo. O que aconteceu com o apóstolo Paulo ao caminho de Damasco? O que ele estava indo fazer? Ele era doutor da lei, ele era doutor, mestrado, doutorado na lei de Moisés, da onde nós estamos aqui, ó, dos 5 livros da Bíblia, no começo: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, Pentateuco, é a lei de Moisés. Paulo era doutor nisso aqui, ele sabia decor e salteado, ele nem precisava do livro. O que ele estava fazendo? Ele mandava prender, açoitar, matar, apedrejar os cristãos. A interpretação dele era: Jesus é o líder de uma nova seita, eu sirvo a Deus, eu vou acabar com isso. O pensamento de Paulo era esse. Ele estava indo com cartas dos sacerdotes para Damasco, para quê? Prender, levar junto com ele os cristãos, para julgar, mandar prender, açoitar, matar. No meio do caminho ele teve um encontro com Cristo. Cristo se revelou para ele. O que aconteceu? Ele ficou cego ali por 3 dias. Levaram ele para a cidade pela mão. Ele ficou lá hospedado numa casa. Não comeu, não bebeu. Em oração, Deus mostrou algo para ele. Foi lá o profeta orar por ele. A Bíblia fala que caiu as escamas dos olhos dele. Imediatamente o que ele fez? Aí ele foi comer. No dia seguinte já, logo, a Bíblia fala logo, estava ele fazendo o quê? Pregando o Evangelho. De perseguidor da igreja. Depois que ele teve um encontro com Cristo, ele era doutor da lei, mas ele abriu mão de tudo aquilo. Aí que ele foi entender: o que eu faço não é servir a Deus. Ele foi pregar o Evangelho, ele foi falar do amor de Cristo. E ele não tinha convivido com Jesus. Então, se as coisas da velha criatura, se o velho Márcio de lá de trás, eu fui batizado lá em Brotas, eu e Celi no mesmo dia. Se as coisas que faziam parte da minha vida fazem parte da minha vida ainda hoje, esses 12 anos de conversão que eu tenho, foi só convencimento. Alguém me falou, alguém pregou para mim e falou: ó, segue esse caminho que esse é o certo. Então eu estou seguindo o caminho que me mandaram. Conversão. Quem teve encontro com Cristo tem que gerar frutos. Conversão. Amém? Tem que ter mudança. Voltando aqui. Agora, versículo 4 do capítulo 20. Não farás para ti nenhum ídolo,
nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo, na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Agora ele entrou no mérito da imagem de escultura, da idolatria. Não farás para ti nenhum ídolo. O que é um ídolo? É um objeto de veneração. É uma imagem que representa uma pessoa ou uma divindade, ou um Deus de D minúsculo. Então, não, isso é mandamento de Deus, hein? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou mesmo nas águas que estão debaixo da terra. Na Índia, venera-se rato, macaco, vaca. Lá é Deus. Aqui a gente mata boi, mata vaca para comer. Experimenta ir lá falar que vai matar um boi, uma vaca para comer. Nada que se assemelhe ao que está no céu. Então não existe. Deus não se fez, não se mostrou, ninguém sabe o rosto dele, a não ser esse que nós estamos falando, que a Bíblia fala que Moisés falava com Deus face a face. Só ele, mais ninguém. Pensa, nós vamos ver daqui a pouco aqui. Ele falava com Deus face a face, mais ninguém. E ele não está aqui para falar como que era o rosto de Deus, né? E ele nunca fez uma imagem de escultura. Então isso é coisa do homem. Chama-se idolatria. E Deus condena. Amém? Cinco. Primeiro ele falou, não farás nenhum ídolo. Agora o 5. Não te prostrarás diante desses deuses de D minúsculo e não os servirás. O que é se prostrar? É só se colocar de joelho? É pedir alguma coisa para ela? Qualquer ato que você fizer, assim que seja, está se prostrando. Pode? Não. Por quê? Deus condena. Mas Gálatas 3 fala que Jesus veio e nos resgatou da maldição da lei. Então fala para mim, se lá no Novo Testamento está escrito que pode matar, pode adulterar, pode levantar falso testemunho, pode? Não? Então se não pode, também não pode isso aqui. Amém? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não levantarás falso testemunho, não cobiçarás a casa, as coisas do teu próximo. Depois que Jesus veio, pode? Não, né? Então se não pode isso, então também não pode o que eu estou falando aqui, Não pode ter outro Deus diante dele, é só ele. Não pode fazer imagem de escultura, não pode ter, não pode pedir nada, não pode se prostrar diante dela. Não te prostrarás diante desses deuses e não os servirás. Por quê? Porquanto eu, de E maiúsculo, então Deus está falando dele mesmo, porquanto eu, o Senhor teu Deus, sou Deus ciumento, eu puno a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração dos que me odeiam. Ou seja, se estiver fazendo isso, se estiver praticando, ele pune até a 3ª e 4ª geração. O que é isso? Se eu estiver praticando isso, vamos dizer que eu hoje, depois de ter me convertido, depois de todo esse tempo, eu estivesse fazendo algo, que eu estivesse praticando alguma coisa disso daqui. Deus está falando que ele pune até a 3ª e 4ª geração. Então, vamos ver quem que é. Qual que é a minha primeira geração? Guto e Ana, né? A minha geração, Guto e Ana.
Primeira. A segunda geração, a Noemi. A terceira geração, a filha da Noemi. A quarta geração, a filha da Noemi, a netinha dela. Vai sofrer as consequências dos meus atos hoje. Não sou eu que estou falando, está escrito aqui, eu estou lendo para os irmãos, está escrito na sua Bíblia também. Então cuidado. Presta bem atenção nisso aqui. É a primeira vez que eu estou ministrando sobre isso. Em 12 anos é a primeira vez que eu estou ministrando isso aqui. Nossa, talvez você pense assim, era para o fulano estar aqui ouvindo isso. É nada. Se era para ele estar aqui ouvindo isso, ele estava aqui. Deus tinha trazido. Se Deus trouxe você, se Deus trouxe eu, Deus trouxe quem está aqui, é porque Ele está transmitindo algo para você. Então, aguça os seus ouvidos aí, presta atenção, porque Ele está exigindo que você largue algo que você tem trazido para a sua vida, que é lá de trás. Amém? Versículo 6. Mas também ajo com amor até a 1000ª geração para aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, você não quer que os seus descendentes paguem o preço de algo que você está fazendo? Muda hoje. Converte hoje. Lança fora hoje. Para de fazer hoje. Versículo 7. Não pronunciarás em vão o nome de Yahvé, o Senhor teu Deus, porque Ele não deixará impune qualquer pessoa que pronunciar em vão o seu nome. O que quer dizer isso? Alex, eu juro por Deus que tal coisa foi fulano que fez, foi fulano que falou. Como Deus está no céu, Alex. Ó, por Deus do céu que tal coisa vai acontecer. Eu estou tomando o nome dele em vão. Quando eu falar Deus te abençoe, não. Eu estou lançando uma palavra de bênção sobre a sua vida. Deus te abençoe. Agora quando eu falar assim, ó, Rafa, eu juro por Deus que eu vou fazer tal coisa para você. Eu estou jurando em vão, eu estou usando o nome dele em vão. Olha, Paulinho, como Deus está no céu, Paulinho. Eu estou querendo garantir algo que eu, como sendo falho, sendo um ser humano falho, estou falando, eu estou querendo usar Deus como garantia, estou usando o nome dele em vão. Então cuidado, cuidado com a pronúncia, cuidado com usar o nome de Deus aí. Amém? Lembra-te do dia de sábado, para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e nele realizarás todos os teus serviços. Contudo, o 7º dia da semana é o sábado, consagrado ao Senhor teu Deus. Não farás neste dia nenhum serviço, nem você, nem teu filho, nem a tua filha, nem teu escravo, nem a tua escrava, nem o teu animal, e nem os estrangeiros que estiverem morando em tuas cidades. Porquanto em 6 dias eu, o Senhor, fiz o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Mas no 7º dia descansei. Foi por esse motivo que eu, o Senhor, abençoei o sábado e separei para ser um dia santo. Então por que hoje a gente guarda o domingo? Tem um monte de teoria por aí, um monte de teorias, mas quando que ficou oficial isso? Um imperador chamado Constantino que decretou uma lei que mudou isso. Quando? No ano 321 depois de Cristo. Ele mudou o dia do sábado para ser guardado no domingo. Por quê? Não sei. Eu não me aprofundei nesse assunto porque hoje o foco não é esse. Isso tem que ser mais estudado para a gente falar com clareza o porquê. Mas foi um imperador chamado Constantino no ano 321 depois de Cristo que fez esse decreto e é acatado até os dias de hoje. Mas eu ainda vou estudar mais, vou me aprofundar nesse assunto, depois eu vou trazer isso para os irmãos.
Versículo 12. Honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que venhas a ter vida longa na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse aqui é um mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Honra o teu pai e a tua mãe. Para quê? Para que a tua vida se prolongue sobre a terra. Talvez na sua Bíblia tenha escrito assim. O que é honrar o pai e mãe? Está aqui, ó, os bebezinhos, nós somos crianças, nós somos bebê já. O que o pai e a mãe da gente não faz pela gente, né? O que meu pai e minha mãe não fez por mim, pela Kelly, pelo Ronaldo, né? E hoje, quando eles chegam na velhice, quem que tem que fazer por eles? Nós. Nós temos que honrar o pai e a mãe. Para quê? Se eu honrar meu pai e minha mãe, qual que é a promessa que Deus fez para mim? Ele vai prolongar a minha vida aqui na terra. E se eu não honrar? Deus vai matar? Não, Deus não faz dessa forma. Mas você fica fora dessa promessa aqui, ó. Então, quer estar dentro da promessa? Honra teu pai e tua mãe. Eu não sei, o meu pai já faleceu, minha mãe está viva lá. Quem tem o pai e a mãe, honra. Talvez eles nunca precisaram de você como precisa hoje. Honra teu pai e tua mãe. Versículo 13. Olha que curtinho, ó. Não, na minha aqui está assim, ó. Não assassinarás. Na sua talvez esteja assim, ó. Não matarás. É assim que está? Aí então, de repente você agora fez assim, ó. Ufa. Eu nunca que eu vou matar alguém na minha vida, né? Dessa eu tô livre, tô isento. Mas tem uma arma que a gente carrega com a gente que mata mais do que metralhadora, mais do que espada, mais do que espingarda, mais do que 38, mais do que 7,65, mais do que Magnum 44, mata mais até do que tanque de guerra. E todos nós temos, e todos nós usamos. E se a gente bobear, né, a gente sai matando gente aí, ó. E se chama língua. Tem gente que tem que catar o pote de azeite assim, fazer assim, ó, e deixar ela 7 dias lá de molho. Tem ou não tem? É o menor membro do corpo, mas ele tem o poder de levantar e de destruir. Então cuidado. Cuidado com essa arma que você tem aí, para você não sair assassinando pessoas por aí. É um mandamento que Deus deixou aqui, ó. Não assassinarás, não matarás. E talvez a gente até mate pessoas com as nossas atitudes, né? O ser humano pensa num animal racional, né? Que tem capacidade de fazer coisas horríveis. Os animais matam para se alimentar, né? O homem mata por prazer. E às vezes com atitudes a gente mata outras pessoas. Talvez a gente tenha uma atitude com outra pessoa que pra gente não é nada, mas pra pessoa aquilo acabou com a vida dela. Talvez a pessoa vai passar anos e anos da vida dela prejudicada por causa de uma atitude que a gente teve sem pensar. Então, ó, cuidado com as suas atitudes, cuidado com o que sai da sua boca. Ora a Deus, Senhor, usa a minha língua para abençoar, usa as minhas atitudes para abençoar as pessoas, jamais para matar alguém. Amém? Não adulterarás. O que é isso? O que é uma pessoa adúltera? É uma pessoa que tem relacionamento com outra pessoa fora do casamento. É uma pessoa que é casada e se envolve com outra pessoa. Essa pessoa que tem essa atitude, ela peca contra o cônjuge,
automaticamente ela está pecando contra si mesma, porque quando casou já não são dois, mas uma só carne. Então, se eu adulterar, se eu trair a minha esposa com outra mulher, além de eu pecar contra ela, contra eu estou pecando gravemente contra Deus. Cuidado. Não furtarás. O que é furtar? Quando uma pessoa vai roubar, então ela vai lá e rouba da outra pessoa. A pessoa está lá, está vendo? Ele rende a pessoa e rouba algo. O que é furtar? Então eu chego aqui, não tem ninguém vendo. Levo embora sem ninguém ver. Furtei. Mas isso não fica oculto aos olhos de Deus. Nada fica oculto aos olhos do Senhor. Amém? Eu vou ter que prestar conta um dia. Então, cuidado. 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. O que é falso testemunho? Eu chego e eu invento uma calúnia sobre uma pessoa. A pessoa está fazendo alguma coisa, eu vou lá, eu aumento aquilo, né? E eu passo para um, passo para o outro, e cada um que vai passar vai aumentar um ponto ali, né? E eu fiz o quê? Eu levantei um falso testemunho. Eu estou falando uma mentira, algo, estou levantando um testemunho falso sobre determinada pessoa. A pessoa vai sofrer as consequências? Vai. Se for uma pessoa que conhece a palavra, ela vai saber assim, bom, o justo não se justifica. Está falando de mim porque eu estou incomodando. Ninguém atira pedra em árvore que não tem fruto. Então, para mim, está certo, eu tenho que prestar conta para Deus. E se for uma pessoa que não conhece a palavra? E através desse falso testemunho a gente destrói a vida da pessoa. Mas onde começou a conversa? Não sei, eu só ouvi falar, mas Deus sabe onde começou. Deus sabe quem foi que levantou o falso testemunho. Então, no dia do juízo, eu vou prestar conta do falso testemunho que eu levantei. Então, tudo que aconteceu com aquela pessoa por causa daquela conversa fiada que saiu da minha boca, o que foi que aconteceu com a pessoa, todo o prejuízo dela vai ser cobrado da minha mão. O sangue da pessoa vai ser cobrado de mim. Então, eu passei a vida inteirinha perfeita diante de Deus. Aí no dia do juízo, mas o seu nome não está no livro da vida. E aí? Mas por que, Senhor? Por causa de uma conversinha à toa que você soltou sobre fulano de tal, ó. Fulano de tal foi prejudicado. Hoje ele está lá no inferno por causa de você. Então você vai lá fazer companhia para ele. As coisas de Deus são sérias. Cuidado. Jesus está às portas. Nunca esteve tão evidente a volta de Jesus como nos últimos dias. E tem muito lugar por aí, ó, que Êxodo 20 não foi pregado, não foi falado. Eu falei para os irmãos aqui, ó. Eu fiquei 10 anos dentro de um ministério. Sabe quantas vezes eu era obreiro no ministério? De segunda a domingo. Sabe quantas vezes eu vi ministração sobre isso aqui? Uma única vez em 10 anos. Uma. Por quê? Porque não é interessante, né? Não é interessante para determinados ministérios fazer a gente aprender isso aqui, fazer a gente viver bonitinho de acordo com a palavra. É interessante o ministério prender a gente lá dentro, com pressão no psicológico, né? Em 10 anos, uma única vez eu ouvi uma ministração sobre isso aqui. 10 anos, 360 meses frequentando a igreja, terça, quarta, quinta, sexta, domingo de manhã, domingo à tarde, domingo à noite, em determinada época, segunda-feira também. Tem alguns textos da Bíblia que não é interessante para determinados ministérios ministrar sobre ele. Vai fazer pessoas cair fora. Vai fazer pessoas ficar de cabelo em pé e falar, nesse lugar não piso mais. Então, Deus me deu a direção desde a segunda-feira à noite.
Eu estou a semana toda meditando sobre isso daqui, para trazer para os irmãos. E vou trazer mais vezes. Vou fazer um propósito, pelo menos uma vez por ano, ministrar sobre isso aqui. Olha só. Versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. O que é cobiçar? Nossa, mas eu tenho minha Bíblia aqui, é bonita, mas a Bíblia do Alex é a coisa mais linda. Eu queria uma Bíblia daquela para mim. Eu queria uma Bíblia dessa. Estou cobiçando a Bíblia do irmão. É uma coisa tão simples, né? E aí eu cobiço de uma forma que eu quero porque eu quero, e aquilo me incomoda. É diferente de falar assim: nossa, Alex, que Bíblia bonita que você tem, ó, irmão, parabéns, Deus abençoe. É diferente. E é uma coisa tão simples, não é? Mas que diante de Deus é pecado. E pecado faz a gente ir para onde? Para o inferno. Mas um pecadinho assim. Fala para mim se na sua Bíblia tem uma diferença de pecadinho e pecadão aí. Pecadinho é fácil de resolver, pecadão vai para o inferno. Está assim na sua Bíblia aí? Se tiver, a sua Bíblia é diferente das outras. Pode jogar fora, taca fogo. Pecado é pecado diante de Deus. Seja pequeno ou grande, é pecado. E se não tiver arrependimento, não pedir perdão e não mudar, vai para o inferno. Simples assim. O inferno é real, o céu é real, Deus é real, Ele continua sendo o mesmo e o pecado continua levando almas para o inferno. Então, cuidado. Toma cuidado com as suas atitudes, como eu estou falando aqui. Se analise. Pega sempre, pelo menos uma vez por mês, pega Êxodo 20. Vai ler e vai analisar. Analisa a sua vida. Espera aí, nesse mês aqui, nesses dias, eu dei uma escorregada aqui, eu preciso consertar. Porque quando a gente menos espera, a gente para perceber, a gente escorregou. É assim, acontece comigo, então eu sei que acontece com os irmãos também. Versículo 18. Todo o povo, vendo os trovões e relâmpagos, e o som da trombeta e a montanha fumegante, sentiu grande pavor e procurou manter-se afastado. Rogaram a Moisés: fala-nos você, e nós ouviremos. Não nos fale diretamente o Senhor, para que não morramos. Moisés encorajou o povo, dizendo: não temais. Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja entre vós, e não pequeis. O povo ficou longe e Moisés aproximou-se da nuvem escura onde Deus estava. Por que Deus fez isso? O povo duvidava de que era Deus que estava fazendo aquilo. Depois de tudo que eles viram nesses 90 dias, eles estavam duvidando que Moisés estava sob a direção de Deus ali. Moisés estava falando, explicava para o povo, eles duvidavam. Então, eu vou ler agora aqui, um trechinho do capítulo 19, para os irmãos entenderem isso que eu acabei de ler. No capítulo 19, versículo 16, vai lá na sua Bíblia. Capítulo 19, versículo 16. Olha o que está dizendo aqui, a manifestação de Deus. Olha como que Deus então se manifestou ali. Vou fazer uma leitura rápida aqui. Ao alvorecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos e uma espessa nuvem sobre a montanha, e um clangor muito forte de trombeta. E todas as pessoas que estavam no acampamento começaram a tremer de medo. Então Moisés conduziu o povo para fora do acampamento, para encontrar-se com Deus ao pé da montanha. Todo o monte Sinai ficou coberto de densa fumaça, pois Yahvé, o Senhor, havia descido sobre ele em chamas de fogo.
O monte fumegava fortemente como se fosse uma enorme fornalha viva. Toda a montanha tremia violentamente. E o som da trombeta ia aumentando pouco a pouco. Moisés falava, e a voz de Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, no topo da montanha. E então convocou Moisés para subir até o topo da montanha, e Moisés subiu. A manifestação de Deus naquele dia foi essa. Moisés subiu, quando ele estava lá, falando com Deus, Deus falou assim, ó, desce agora, delimita o território ali, ninguém vai subir ao monte para me ver, nem animal, nem pessoa. Então você vai delimitar o território ali, se alguém tocar aonde está delimitado, vai morrer, seja homem ou animal. Moisés falou assim para Deus, mas eu já fiz isso, Senhor, desce, vai lá, instrui o povo, depois você volta e traz o Arão com você. Então as coisas de Deus são sérias, seríssimas. Amém? Por que eu ministrei sobre isso? Não sei. É Deus que sabe. A palavra é dele, o rebanho é dele, a igreja é dele, tudo é de acordo com a vontade dele. E aquilo que Deus tratou com você, a maneira que Deus falou no seu coração, eu vou falar algo aqui que eu falo todo culto. Tem algo nessa passagem aqui que é só para você, Deus não vai colocar na minha boca. Ele não vai fazer um anjo descer aqui para falar. Não. Ele quer que você vá onde? Lá no seu quarto. Bota o joelho no chão. Ora a Deus. Senhor, o que o Senhor quer transmitir para mim que é só entre eu e o Senhor? O Senhor não falou lá no culto. Eu quero saber, eu preciso. Aí Deus vai abrir para você. Amém? Os irmãos entenderam? Então, curva a cabeça, feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado, meu Deus, pela direção que o Senhor tem nos dado. Obrigado, meu Deus. E vem, Senhor, com a tua unção, com o teu poder agora nos capacitar, nos ajudar, Senhor, a cumprir, meu Deus, com tudo aquilo que o Senhor tem determinado sobre a vida de cada um de nós. Nós vimos hoje aqui, Senhor, o Senhor trouxe a ministração para nós, Senhor, sobre os 10 mandamentos, que não são só esses, tem muito mais. Meu Deus, então, em nome de Jesus, nos capacita, nos ajuda, assim como o Senhor tem feito, para que a gente possa, meu Deus, no decorrer dos nossos dias, estar cada vez mais próximo do Senhor, cada vez mais alinhado, meu Deus, com a Tua vontade, com a Tua palavra, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. Você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos?